Lakshmana ji ki jai, Shri Shri Vidhai Govinda ki jai, Shri Radha Gokulananda ki jai, Shri Radha Govinda ki jai, Shri Shri Radha Giridhari ji ki jai, Shri Chaitanya Mahaprabhu Mahavadanyaya Avatar ki jai, Shri Shri Prabhupada ji Nityananda Balaram ji ki jai, Shri Shri Lakshmi Nrsimha ji ki jai, Tulasi Devi Maharani ji ki jai, Vrinda Devi ki jai, Bhakti Devi ki jai, Samaveda Bhakta Vrinda ki jai, Harinam Sankirtanam Jagya ki jai, Iskon Guru Vrinda ki jai, Bharat Vidanta ki jai, Sankirtanam Jagya ki jai, Casa de Cultura Vaishnava Srila Prabhupada Susana de Brasil Yatra ki jai. Todas as glórias sejam para os devotos e amigos. Hare Krishna. Todas as glórias sejam para os devotos e amigos. Hare Krishna. Todas as glórias sejam para os devotos e amigos. Hare Krishna. Nitai Gura Premanande Hare Hare. Todas as glórias sejam para Shri Shri Guru e Shri Gauranga. Jai Shri Shri Guru e Shri Gauranga. Lendo do Shri Chaitanya Charitamrita de Srila Krishnadas Kaviraja Goswami por Srila Prabhupada. Jai Shri Prabhupada. Madhya Lila 10, o regresso do Senhor a Jagannatha Puri. Verso 144. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Shri Chaitanya Charitamrita Shuni Jadi Pashandi Javana Seva Vaishnavahaya Tapta Shurna. Mesmo um grande ateu que ouça o Shri Chaitanya Charitamrita torna-se imediatamente um grande devoto. Haribo. Bhata Kahi Gururagya Maya Balavan Guragya Nalangiye Shastra Pramana. Sarvabhauma Bhattacharya disse: a ordem do mestre espiritual é muito forte e ninguém pode desobedecer. Este é o preceito dos Shastras, as escrituras reveladas. Sashrushruvanmatari Bharagavena Pitodi Yogat Prahritam Dvishadva Pratyagriridhi Agraja Shasthananta Aigya Gurunam Hiya Vicharaniya. Pela ordem de seu pai, Parashurama matou sua mãe, Renuka, como se ela fosse sua inimiga. Lakshmana, o irmão mais novo do Sr. Ramachandra, imediatamente ocupou-se a serviço de seu irmão mais velho e acatou as determinações deste. Deve-se obedecer irrestritamente à ordem do mestre espiritual. Srila Prabhupada. Essa citação é dos Puranas, Raghuvansha 1446. A declaração abaixo feita pelo Sr. Ramachandra, a cita, é do Ramayana, Ayodhya Kanda 22:9. Nirvicharana, aliás,
Charam Guroragya Mayakarya Mahatmana Shriyoya Evam Bhavatyascha Mama Chaiva Visheshataha. Não devemos pensar duas vezes para cumprirmos a ordem de uma grande personalidade, como o é o Pai, porque tal ordem traz boa fortuna para nós dois. Especificamente, ela traz boa fortuna para mim. Tabe Mahaprabhu Tare Kaila Angikara Apana Shriyanga Sevayadila Adhikara. Após Sarvabhauma Bhattacharya ter falado isso, Shri Chaitanya Mahaprabhu abraçou Govinda e ocupou a serviço de seu corpo pessoal. Prabhura Priya Pritya Kari Savikari Mana Sakala Vaishnavira Govinda Kari Samadana. Todos tinham Govinda como o servo mais querido de Shri Chaitanya Mahaprabhu. E Govinda servia a todos os Vaishnavas, sempre atento às necessidades destes. Chota Bada Kirtani Adui Haridasa Ramai Nandai Rahi Govindeira Pasha. Tanto o Haridasa Sênior quanto o Haridasa Júnior, ambos músicos, bem como Ramai e Nandai, costumavam ficar com Govinda. Govindera Sange Kare Prabhura Sevana Govindera Bhagya Shima Najaya Varnana. Todos permaneciam com Govinda para servirem a Shri Chaitanya Mahaprabhu. Portanto, ninguém podia avaliar a boa fortuna de Govinda. Aratine Mukundada Te Kahe Prabhura Vishame Brahmananda Bharati Aila Tomara Darashane. No dia seguinte, Mukunda Datta informou a Shri Chaitanya Mahaprabhu: Brahmananda Bharati está aqui para te ver. Agyadehaja Jitanyanye Ethai Prabhu Kahe Guru Tenha Jabatam Rathani. Então Mukunda Datta perguntou ao Senhor: devo trazê-lo aqui? Shri Chaitanya Mahaprabhu disse: Brahmananda Bharati é como meu mestre espiritual. É melhor que eu vá até ele. Itabali Mahaprabhu Bhaktagana Sangye Shadyaila Brahmananda Bharati Agye. Após dizer isso, Shri Chaitanya Mahaprabhu e seus devotos chegaram à presença de Brahmananda Bharati. Brahmananda Pariyati Mriga Charvangara Tamaha Dekhi Prabhu Dukha Parila Antara. Quando Shri Chaitanya Mahaprabhu e seus devotos se aproximavam-se dele, verificaram que ele cobria-se com uma pele de veado. Ao notar isso, Shri Chaitanya Mahaprabhu ficou muito triste. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Brahmananda Bharati pertencia a Shankara Sampradaya. Bharati indica entre 10 uma denominação de sannyasi da Shankara Sampradaya. A pessoa que renunciou ao mundo tem por costume cobrir o corpo com pele de veado ou com casca de árvore. Isto está prescrito no Manusamhita. Contudo, se um sannyasi que supostamente renunciou ao mundo usa pele de veado e não avança espiritualmente, ele não passa de arrogante e presunçoso. Shri Chaitanya Mahaprabhu não gostou de ver Brahmananda Bharati usando pele de veado. Dekhiya Chadma Kaila Jena Dekhemanani Mukundere Pucheka Ham Bharati Goshani. Ao ver Brahmananda
Bharati assim trajado, Chaitanya Mahaprabhu fez de conta que não ouviu. Ao invés disso, perguntou ao Mukundadatta: onde está Brahmananda Bharati, meu mestre espiritual? Shri Shri Chaitanya Charitamrita Ki Jai. Srimad Bhagavatam, canto 9, capítulo 8, os filhos de Sagara encontram Kapila Deva, verso 18. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Ayodhya Vashina Sarve. Ayodhya Vashina Sarve. Bhaktam Punaragatam. Bhaktam Punaragatam. Drishpa Vishismirerajam. Drishpa Vishismirerajam. Raja Chapyamatapyata. Raja Chapyamatapyata. Ayodhya Vishana Sarve. Ayodhya Vashina Sarve. Balakam Punaragatam. Balakam Punaragatam. Drishtva Vishismirerajam. Drishpa Vishismirerajam. Raja Chapi Anvatapyatam. Raja Chapyamatapyata. Ayodhya Vashina Sarve. Balakam Punaragatam. Drishpa Vishismirerajam. Raja Chapyamatapyata. Ayodhya Vashina Sarve. Balakam Punaragatam. Drishpa Vishismirerajam. Raja Chapyamatapyata. Tradução, vamos repetir, por favor. Ó Rei Parikshit, Ó Rei Parikshit, ao verem que seus meninos ressuscitaram, todos os habitantes de Ayodhya, ficaram espantados. E o rei Sagara lamentou profundamente a ausência de seu filho. Verso 19. Anshumanshoditorayaturaganve shane jaju pitrivya katanupatham bhajmantim dadrishihayam. Vamos repetir. Depois disso, Maharaja
Sagara, Maharaja Sagara, ordenou que seu neto, Anshuman, procurasse o cavalo, seguindo o mesmo caminho percorrido pelos seus tios, Anshuman, pouco a pouco, alcançou o Monte de Cinzas, e viu o cavalo nas proximidades. Verso 20. Tatrashinam munim vikshya kapilakyaram adokshajan astotsamahritamana praya pranjali pranato maham. Tradução vamos repetir. O grande Anshuman, viu sentado perto do cavalo, o sábio Kapila, o santo que é uma encarnação de Vishnu, Anshuman, prestou-lhe respeitosas reverências, ficou de mãos postas, e ofereceu-lhe corações atenciosos. Verso 20. Anshuman uvacha napashya titam paramano ajambu napujati ajapi samadhi juktibhi kutuaparita samana sharirati Vishada Shristavayam Aprakasha. Tradução vamos repetir. Anshuman disse, meu Senhor, seja pela meditação, seja pela especulação mental, nem mesmo até hoje, é o Senhor Brahma, capaz de compreender vossa posição, que está muito além dele mesmo, Então, o que dizer de outros? Como nós, que fomos criados por Brahma, o qual nos deu várias formas de semideuses, animais, seres humanos, pássaros, ou animais selvagens, Estamos em completa ignorância. Portanto, como podemos conhecer a vós, que sois a transcendência, Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Ichabesha samudena dolam tvamohenda bharata sarvabhutani samoham sarijati param tapa. Ó descendente de Bharata, Arjuna, ó conquistador do inimigo, todas as entidades vivas nascem em ilusão, dominadas pelas dualidades, manifestas como desejo e ódio. Bhagavad Gita 7:27. Todos os seres vivos do mundo material são influenciados pelos três modos da natureza material. Até mesmo o Senhor Brahma está no modo da bondade.
verdade, de um modo geral, os semideuses também estão no modo da paixão e as entidades vivas inferiores aos semideuses, tais como os seres humanos e os animais, estão no modo da ignorância ou uma mistura de bondade, paixão e ignorância. Esse é o quadro desse mundo aí. Está aí. Portanto, Anshuman quis explicar que, como estavam sob os modos da natureza material, seus tios, que haviam sido reduzidos a cinzas, não puderam entender o Senhor Kapiladeva, porque estáis além até mesmo da inteligência direta e indireta do Senhor Brahma, orou ele. A menos que sejamos iluminados por vossa onipotência, não nos será possível entender-vos. Athavi te deva padam buja dvaya prasada lishano grihita evahi janati tatvam bhagavam mahimo nachanya epapichiram vitinua. Meu Senhor, se alguém é ao menos favorecido por um leve vestígio da misericórdia de vossos pés de lótus, ele pode entender a grandeza de vossa personalidade. Mas aqueles que especulam na tentativa de entender a suprema personalidade de Deus são incapazes de conhecer-vos, mesmo que continuem a estudar os Vedas por muitos anos. Bhagavatam 10, 14 e 29. O Senhor, a suprema personalidade de Deus, pode ser entendido por aquele que é favorecido pelo Senhor. O Senhor não pode ser entendido por outros. Narayanam namaskrityana chaiva Narottamam devim saraswatim vyasam tato jayam udiraye Shri Chaitanya manubhistam istavidam jena bhutale swayam rupakada mahyam dadati swapadantikam He Krishna Karna Sindhu Dinabandhu Jagatpati Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Ayodhya Vashimha Sarvi Balakam Punar Agatam Trishva Visismi Rajam Raja Ao ver que seus meninos ressuscitaram, todos os habitantes de Ayodhya ficaram espantados. E o rei Sagara mandou a ausência de seu filho. Então, primeiro ele exilou o filho dele, a Samanjasa. E depois, quando viu o ato glorioso do filho dele, poxa, cadê meu filho? Mas aí já tinha ido embora. Samanjasa. Samanjasa deixou a Ayodhya e o filho dele, Anshuman, que estava sempre preocupado em satisfazer o avô, obedecendo a ordem do avô, o rei Sagara, que já tinha pedido, inclusive para os seus 60.000 filhos irem procurar o cavalo que tinha sido roubado da cerimônia de Ashwamedha Yagya por Indra, e se complicaram ao achar que Kapiladeva é quem tinha roubado o cavalo da cerimônia de sacrifício dele, devido a essa ofensa, essa atitude equivocada dos 60.000 filhos deles, eles foram destruídos, né?
mortes temporâneas. Eles estiveram ali na hora, estavam ofendendo um assim chamado santo, aparentemente um santo, mas era o próprio Senhor Supremo, Kapila Deva, ali presente. Então ofenderam simultaneamente a pessoa santa que não pode ser ofendida e, por acaso, a própria Suprema Personalidade de Deus, porque eles não reconheceram Kapila Deva como a Suprema Personalidade de Deus. Então, explicamos aí o Shiranya, Shogamala, você estava ali com Samadhatikrama. Mahadatikrama, Prabhupada citou essa palavra, por isso me lembrei desse verso, o significado que ele explica isso. Quer dizer exatamente isso: destrato, descaso, ofensa, negligência com pessoas avançadas. Quando isso acontece, a duração de vida é diminuída. Eles foram imediatamente incinerados pelo fogo da ação pecaminosa que eles executaram. Aí perdem também toda opulência, perdem também toda a boa reputação. A reputação é sempre fama boa, né? Perdem a reputação, ficam conhecidos como ofensores, tranqueiras, negligentes. Perdem a boa fama que é a reputação. Perdem as posses que teriam para o karma e perdem toda a boa fortuna. Tudo isso é destruído. Então, assim, os 60.000 filhos do rei Sagara viraram um monte de cinzas. E aí, quando ele pediu para o seu neto fazer o mesmo caminho e procurar o cavalo, ele foi Anshuman. E quando Anshuman chegou e viu o cavalo perto do monte de cinzas, que eram os corpos de seus tios, ele se aproximou e viu Kapila Deva, só que Anshuman era muito avançado. Ele não se equivocou, ele viu Kapila Deva. Até Kapila Deva fica surpreso de ver tanta atenção e tanto respeito, tanta educação com ele, que até falou: acho que esse está preparado para ouvir. Está preparado para ouvir. Vedaishtyasa Vairaham Neva sobre a verdade, para conhecer a verdade. Então, aí continuando. Depois disso, Maharaja Sagara ordenou que seu neto, Anshuman, procurasse o cavalo, seguindo o mesmo caminho percorrido pelos seus tios. Anshuman, pouco a pouco, chegou ao monte de cinzas e viu o cavalo nas proximidades. O grande Anshuman viu que, sentado perto do cavalo, o sábio Kapila, o santo, que é uma encarnação de Vishnu, estava ali. Anshuman prestou-lhe reverências respeitosas, ficou de mãos postas e ofereceu-lhe orações silenciosas. Aí essa oração. Anshuman uvacham abhashyati tvam param atmano vajano nabhujate ajyapi samadhi yuktibe kutva paritasya manasharirati visaya shishtabhayam aprakasha. Anshuman disse: meu Senhor, seja pela meditação, seja pela especulação mental, nem mesmo até hoje, é o Senhor Brahma capaz de compreender vossa posição, que está muito além dele mesmo. Então, quer dizer de outros como nós, que fomos criados por Brahma? Se nem Brahma consegue, então quer dizer quem foi criado por ele, o qual nos deu várias formas de semideuses, animais, seres humanos, pássaros ou animais selvagens. Então ele indagou, glorificando a Kapila Deva. Se aquele que é capaz de dar forma para as almas ocuparem 8.400.000 espécies de corpos,
não é capaz de entender a suprema personalidade de Deus que está muito além dele próprio, do Criador, o que dizer seres humanos, pessoas comuns como nós? Que nem era o caso de Anshuman, que era muito avançado, né? Mas ele está, olha, a gota de Anshuman, a dinastia dele. Acabamos de ver o que o próprio pai dele fez. Que na vida passada tinha todas as perfeições da yoga desenvolvidas, conhecia tudo, sabia tudo, mas por má associação se degradou e depois, por maus hábitos, chegou a esse ponto de ficar brincando de afundar a criança no rio Sarai e afogou as crianças, e matou a criança. Maus costumes, né? Devido à sua má associação. Mas olha o poder dele, olha quem era. Tanto é que na hora que ele viu que ele estava desbancado mesmo, todo mundo olhando, e oh, esse cara aí, tranqueira aí, ele se falou, ele se lembrava de quem ele era na vida passada, viu de poderosíssimo, o que ele fez? Foi lá, ressuscitou os meninos, mostrou os meninos para o pai dele, para o rei, mostrou os meninos para os pais dos meninos, está tudo certo agora, então, só que ó, saiu fora, não ficou mais lá. Então, a gente pode ver a potência dessa família, o poder deles. Então, Anshuman não era qualquer um, super poderoso, mas Anshuman, diferentemente do seu pai, ele não estava envaidecido da sua posição. Ele estava sabendo que, na verdade, a única coisa que tem valor dessa vida é a compreensão de que não somos esses corpos, somos almas espirituais e que as almas espirituais são servos eternos da alma espiritual suprema de Krishna. Essa é a perfeição da lembrança. Não adianta ficar lembrando o poder, até quem eu fui na vida passada. Jatismara, Prabhupada explicou. Não adianta, todo mundo quer isso, né? Todo mundo quer. Todo mundo quer os poderes que pertencem a Krishna, mas os servos amorosos de Krishna não estão interessados nisso. Estão interessados em se manter conscientes de Krishna. Essa é a verdadeira lembrança. Krishna Smara, Vishnu Smara, e não Jati Smara. Me lembrar do que eu fui em outras vidas. Para quê? Vou ganhar o quê com isso? Então aqui ele logo chegou e demonstrou o caráter santificado, avançado dele. Quando ele viu a Kapila dele, ele, nossa, quem está aí? Quem está aí? E reconheceu, como seus tios não tinham reconhecido, também filhos do rei Sagara, poderosos também, mas não reconheceram, ele reconheceu. Alguém pode dizer, quando que alguém reconhece Krishna? Quando alguém se rende a Krishna. Se alguém não se rende a Krishna, não reconheceu Krishna. Não reconheceu. Não é assim que funciona? Se alguém se rende, reconheceu. Se alguém não se rende, não reconheceu. É assim mesmo. Isso aí a gente vê até aqui no mundo material. Estamos cansados de ouvir dizer que pai é aquele que cria, aquele que educa, aquele que dá carinho. Não que teve. Então, somos todos filhos de Krishna, mas filho é aquele que ama o pai, que serve o pai, que reconhece o pai, que aceita o pai, da mesma maneira, no sentido contrário. Muito mais avançado que o exame de DNA é alguém dizer, não, mas eu entendi que somos todos almas e Krishna é a alma suprema, mas você se rendeu agindo como
espiritual de Krishna. Não aceitou. Da mesma maneira que o pai que, não, tudo bem, pode fazer exame de DNA, você vai ver que ele é o meu filho, mas não serve o filho, não educa, não cria, não dá amor, não dá atenção. Não é. Por isso que o mais importante é a relação amorosa. Porque filhos de Deus todos são. O relacionamento amoroso está acima. Isso comprova que estou reconhecendo que a suprema personalidade de Deus é meu amo eterno, verdadeiro. Está rendido. Aí alguém pode dizer, como vimos aqui, o Prabhupada explicou no significado muito bem, que se Krishna não favorecer alguém, ninguém vai entender isso. Mas aqui mesmo atrás acabamos de ver um exemplo. Por que a Saman Jassa não foi reconhecido pelo rei Sagara como filho? Porque ele teve outra queira. O pai dele ensinou ele, descartou ele, deserdou, não quero mais atenção. Então, de fato, é pai, mas tem uma relação de pai com filho, de filho com pai. Mas se um lado não reciprocar, não tem como ter essa relação. É muito simples entender isso aí. Então, Krishna continua nos amando, claro, mas para dar uma lição na gente, ele deserta a gente, ele abandona a gente. É o que a gente está querendo, ele deixa a gente ter o que a gente quer, ele satisfaz o desejo. Então não tem nada de errado aí. Tudo pode acontecer de maneira perfeita, desde que haja essa consonância. Da mesma maneira que meu pai me ama, me serve, Krishna serve a gente, dá atenção. Eu tenho que fazer mais ainda por ele, porque eu sou subordinado, ele é o pai, eu sou o filho. Eu tenho que fazer mais ainda. Isso é recíproca amorosa. Então Krishna se inclina por quem é inclinado por ele. Mas isso não significa que eu não seja o pai de todos. Não é? E o pai normal também, ele se inclina pelo filho que é inclinado por ele, que tem todo cuidado e atenção para com ele. Mas não significa que ele deixou de ser pai do outro tranqueira. Tanto é que aqui ele acabou de provar isso. Quando ele viu que o filho dele se redimiu, porque ressuscitou os meninos que ele tinha afundado na água. Puxa, cadê meu filho? Se lamentou pela ausência do filho. Por quê? Porque tinha deixado de ter essa afeição para o filho. É assim que Krishna faz com a gente. Mas então, o Prabhupada explicou aqui o significado da oração de Arjuna, que alguém só vai realmente compreender Krishna, entender Krishna, se Krishna der uma força, se Krishna ajudar, se Krishna se inclinar por ele. Mas como Krishna se inclina? Quando nós nos inclinamos a ele. Isso ele deixou claro, o Bhagavad Gita, de Atamam, Prabhajan, Tetam, Satai, Prabhajan, Vyaham. Porque assim como todo filho, naturalmente, não tem como trilha o caminho do pai, também não vai ter. Manushapaka Sarasha. Krishna falou, Arjuna, todo mundo trilha o meu caminho, todo mundo me segue, todo mundo está atrás de mim, todos. Mas eu reciproco na proporção que alguém está interessado em mim. Então isso vai fazer Krishna se inclinar. Esse interesse. E se Krishna se inclinar por tal alma sincera, que está obedientemente
querendo agradá-lo, servi-lo, amá-lo, aí, gradualmente, essa pessoa vai conhecer Krishna, vai reconhecer o poder supremo de Krishna, a posição absoluta, suprema de Krishna. De outra maneira, nunca. Nunca, não tem como. Não tem como. Não tem como porque não adianta ficar na teoria. Não adianta ficar na teoria. Outro dia mesmo aí estávamos dando esse exemplo. Acha que Vashishta Muni não tem conhecimento? Acha que Vishwamitra Muni não tem conhecimento? Tem, mas não colocam em prática a Bhakti Yoga. Eles colocam em prática Jnana Yoga, eles colocam em prática Jnana Yoga, a execução dos rituais védicos, mas eles não colocam em prática o serviço devocional. Significa o que é isso? Que teoria não salva ninguém, porque o serviço devocional é prático. Bhakti Yoga é amor. Amor é serviço. Quem ama, serve. Quem não ama, não serve. E, consequentemente, não serve para nada. Né? Quem ama, não serve. Se não amar, não vai servir. Então, é essa a grande chave do sucesso. Quer conhecer Krishna? Se renda a Krishna. Por isso que Krishna fala da Maya Pratya, a minha energia divina, essa minha energia divina, ilusória, ela é muito poderosa. E ela é quase impossível de ser transcendida. Estamos acabando de ver como isso é um fato. E quem a transcende? Só quem Krishna ajuda. Por quê? Só quem se rende a Krishna, Maya tira o pé. A energia ilusória dá um sossego para ele. E aí ele avança na compreensão de Deus. Por quê? Por misericórdia de Krishna, que está segurando a sua potência ilusória para que ela não iluda o Jatu Bhakti Namurdita. A alma que faz aquilo que prende Krishna, que chama a atenção de Krishna de verdade, que é o serviço transcendental amoroso a ele, o serviço devocional, Bhakti Yoga. Então é essa a explicação aqui. E fora isso, não tem outro caminho, outra maneira de compreender. Então a Prabhupada foi direto ao assunto aqui. Ele termina o significado mostrando para nós o tamanho dessa ilusão. Se nós pensarmos que vamos entender Krishna porque vamos ficar estudando, que vamos ficar pesquisando, lendo, não vamos entender nunca. Nunca vamos entender. Só vamos entender Krishna se Krishna quiser. Mas a Krishna só quer com quem quer servir. Aí ele quer. Então, mesmo que continuem a estudar os Vedas por muitos anos, aqueles que especulam na tentativa de entender a suprema personalidade de Deus são incapazes de conhecê-los. Não adianta. Isso aí tem Shabda Brahma, Nishnatura, Nishnayapa, Jadishna, Sachavakaruya, Ivarakshata. Isso aí tem por tantas citações do Bhagavatam, das escrituras, de outras escrituras, do Garuda Purana também fala. Que não adianta, enquanto você não se tornar um devoto de Krishna, todo acúmulo de conhecimento não faz você ser nada, a não ser o mais baixo da humanidade, não faz você ser nada, a não ser ficar carregando a pesada carga do conhecimento, como uma besta carrega a sua carga sem estar entendendo nada, como manter uma vaca que não dá leite. Não faz sentido isso. Não faz sentido. Aliás, Krishna fala mais para Arjuna, qual é a necessidade de todo esse conhecimento se com uma única centelha minha, com uma fagulha minha eu penetro, mantenho, sustento e aniquilo todo esse universo? Então, isso é compreensão. Isso é compreensão. Aí, para quem toma essa atitude, é como o Krishna falou
Opulência do Absoluto, capítulo 10 do Bhagavad Gita, deixando Satata Yutanam, Pajatam Priti Purvakam, Tadami Buddhi, Yogantam, Jeramam, Payantite. Mas para aqueles que estão constantemente devotados e me adoram com amor estático, prestam serviço devocional a mim espontaneamente. Aí, Tadami Buddhi, Yogantam, Jeramam, Payantite. Para eles eu dou compreensão através da qual eles podem vir a mim. Para eles eu me apresento. Aí eles me veem, me conhecem. Porque de outra maneira eu não faço isso, acabou. Ele pode fazer qualquer coisa que não vai me conhecer. Então, esse é o poder de Bhakti Yoga, essa é a essência da lembrança. Lembrarmos que somos servos amorosos de Krishna e, portanto, temos que agir como servos amorosos de Krishna. Lembrar que somos servos amorosos de Krishna, que somos almas, que somos esses corpos, é o primeiro passo. Isso aí, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur explica como Sambandha. Mas se não existir abideia, se essa compreensão não for colocada na prática, abideia, serviço amoroso prático, não vai existir manifestação do amor por Deus de verdade para Yojana. Não vai existir. Então não adianta. Não adianta. Hoje em dia, esse nosso movimento está muito assim. Todo mundo fala que está crescendo, que tem muitos devotos, tem muita congregação, mas tem muito pouco serviço, gente. Não tem serviço. Tem muito pouca ação amorosa efetiva, de maneira sólida, verdadeira, tem muito pouco. Então o que adianta essa teoria aí? Prabhu, isso é fanatismo e tal, que agora é assim. Eu tiro o chapéu para quem faz alguma coisa, eu acho incrível, tá ótimo. É melhor pingar do que secar, é melhor 1% do que 0. Mas, puxa, isso é muito pouco. É muito pouco. E estou falando baseado no que o Krishna fala. A gente já está falando para baixo, tenta soltar e vai já ganhar mão. Se ele dá 1%, eu vou te manifestar 1%. Se me dá 10, eu me manifesto 10. Se me dá 50, eu me manifesto 50. Mas se você me der Bhagavad Namastê, 100% sua vida, sua mente, sua inteligência, suas palavras, seu corpo, sua ação, tudo para mim, eu estou completamente preso, ligado a você. Pronto. Sob seu controle. Então, poxa, vamos ser realistas, né? Vamos ser sinceros. Essa é a essência da compreensão para alguém se dar bem. Preciso me esforçar para cada vez mais e mais ser um servo amoroso, cada vez mais e mais atencioso, rendido, submisso, humilde. Ação de verdade. Aqui nós estamos acabando de ouvir, olha como foi que o verso anterior falou aqui. O grande Anshuman viu, sentado perto do cavalo, o sábio Kapila, o santo que é uma encarnação de Vishnu. Anshuman prestou-lhe respeitosas reverências, ficou de mãos postas e ofereceu-lhe orações atenciosas. Isso é serviço devocional. É assim que o Maharaja da Bhishmadeva falou que se faz serviço devocional. Com muita atenção, sem desvio, com muita determinação. E do que para tirar a supracidade? Sem esperar nada em troca e de maneira ininterrupta. Aí há satisfação no eu, aí realmente há pelo menos bondade.
Ainda não é a bondade pura, a relação amorosa pura, mas já é a bondade. É o modo da bondade. Então esse é o começo. Então ele continuou. Estamos em completa ignorância. Depois que ele falou aqui então, quer dizer de outros como nós, que fomos criados por Brahma, o Criador, né? O qual nos deu várias formas de semideuses, animais, seres humanos, pássaros ou animais selvagens. Ele perguntou, ele fala, estamos em completa ignorância, portanto, como podemos conhecer a vós que sois a transcendência? Assim se rendendo a Krishna. E é isso que nós vamos ouvir aqui. Porque em ignorância todos nós nascemos. Mas nós vamos continuar nessa ignorância. A maneira de sair da ignorância é isso. Nascemos com desejo, nascemos com a tendência a odiar esse ou aquele, mas como nós vamos ficar livres de tudo isso? Qual a única maneira de ficarmos livres de tudo isso? Só nos tornando servos amorosos de Krishna, sérios e sinceros, totalmente devotados a Krishna, a gente vai conseguir ir gradualmente erradicando essa ignorância pela misericórdia de Krishna, porque Krishna está vendo esse esforço como ele fechou no deixando Tevando, Kampardama, Hanumadhyana, Jatama, Shayama, Stogiana, Dipena, ele vê o esforço das almas e fala, por compaixão por essas almas sinceras, eu, morando em seus corações, destruo com a luz brilhante do conhecimento a escuridão nascida da ignorância. Toda a escuridão nascida da ignorância. Toda. Então, foi o que Krishna falou para Uddhava, né? Não adianta yoga mística. Não adianta isso que Kapila-deva deu. Isso que Kapila-deva deu. O conhecimento analítico dos elementos materiais na Sankhya Yoga, na Sankhya Dharma, não adianta atividades piedosas. Não adianta ficar estudando os Vedas, especulando filosoficamente. As evidências baseadas. Porque nada disso vai agradar mais Krishna, satisfazer mais Krishna. Portanto, prender Krishna a ponto dele nos dar a misericórdia de se apresentar para nós. E a dor batida na glorificação, que é o serviço devocional rendido a ele. O serviço devocional confirmado transcende todos os outros métodos, os outros processos, as outras buscas, as outras tentativas, porque é a única que prende realmente Krishna. Krishna é preso pelo amor do devoto, e é isso que ele está falando para o Uddhava nesse verso. E a tua batida na búdica. Esse é o exemplo que estamos vendo agora aqui. O Anshuna, ao se aproximar de Kapila-deva e já reconhecê-lo como a suprema personalidade de Deus. Alguma dúvida, alguma pergunta? Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada. Srila Prabhupada Ki Jaya.